Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a defesa do Chelsea. Eu confesso até que esse era um vídeo que eu queria ter gravado um pouco antes, até cheguei a comentar que gravaria quando fiz um vídeo depois de Chelsea e Juventus na Champions, em que eu falava sobre como a defesa do Chelsea vinha desequilibrando os jogos no ataque. E aí me referindo ao número de gols, a participação em gols de Reece James, de Chilwell, de Rudiger, de Thiago Silva, enfim, dos diferentes jogadores que a gente pode classificar como jogadores de defesa, se a gente pensar numa linha de defesa. É verdade que o Chelsea não joga com uma linha com 4, joga com 3 zagueiros e alas, mas se a gente considerar esses jogadores como jogadores de defesa, a contribuição ofensiva dos jogadores de defesa é muito alta ao longo da temporada, na Champions, na Premier League, e isso foi o tema do vídeo em que eu falava sobre como a defesa do Chelsea desequilibra no ataque, conseguia e consegue vencer jogos para o Chelsea. Só que de lá para cá, o Chelsea vem sofrendo muitos gols. Então, o recorte daquele momento permitia sim comparar com a defesa, que é a melhor defesa da história da Premier League, que é a do Chelsea. E aí a comparação era muito interessante e acho que continua sendo interessante, ainda que já não seja mais tão viável imaginar o Chelsea batendo o recorde de gols sofridos numa temporada da Premier League, porque o recorde é de 2004 e 2005, quando o Chelsea, campeão inglês com o Mourinho, sofreu 15 gols em 38 rodadas. Então esse é considerado um recorde praticamente imbatível dentro dos recordes do futebol inglês. E o Chelsea largou a temporada com números parecidos. E se a gente voltar algumas rodadas atrás, o Chelsea tinha 4 gols sofridos em 12 rodadas, o que permitia muito tranquilamente a comparação com o Chelsea de 2004 e 2005, que tinha 3 gols sofridos após 12 rodadas. Então estava aí uma comparação bem viável, bem plausível. A questão é que o Chelsea de lá para cá sofreu 7 gols nas últimas 5 rodadas. Então o Chelsea já nem é mais a melhor defesa do campeonato inglês. O Chelsea tem agora 11 gols sofridos. É muito difícil imaginar que o Chelsea vá ter uma defesa imbatível até o fim da temporada, no sentido de tomar até 4 gols em todas as rodadas que restam. Sendo assim, vale a lembrança de qualquer forma pelo intuito da comparação aqui, do olhar para trás e lembrar características e mudanças até no tipo de jogo, no estilo de jogo, na dinâmica do jogo também, de certa maneira. Por que isso, né? Eu comecei o vídeo falando sobre a questão ofensiva. O Chelsea joga com 3 zagueiros que contribuem no momento com bola, no momento de saída de bola, nos mecanismos de saída de bola. Você tem um Rudiger com qualidade de passe, de projeções pelo lado esquerdo do trio de zaga, por exemplo. Você tem alas que constroem, que atacam, o Reece James que chega à área adversária, um Chilwell que inverte pelo lado esquerdo, ou o Marcos Alonso, ou o Azpilicueta, para citar outros alas, mas um Chilwell que inverte e que a gente viu o Chelsea até atacar com alas por dentro ao longo dessa temporada. Então são variações ofensivas da linha de defesa. É interessante lembrar a diferença de característica quando a gente volta no tempo e pensa lá em 2004 e 2005. Porque aquele Chelsea do Mourinho foi um time bastante agradável de ver jogar pelo tipo de gols que fazia. Era um time extremamente vertical. Outro perfil, outra característica. Mas se a gente olha para a escalação, para o time base daquela temporada, a linha de defesa era uma linha que contribuía muito pouco em termos de construção ofensiva. Outros tempos, outras exigências, outro ritmo do jogo, isso tudo é verdade, mas aquela era uma defesa muito sólida. Então quando a gente olha para aquele time 2004-2005 do Chelsea, claro, com variações, mas era um time que tinha basicamente Peter Cech. Aliás, vale lembrar que o Chelsea naquele campeonato não foi vazado em 25 rodadas da Premier League, que é um número impressionante também. Mas então tinha o Peter Cech no gol, fazendo uma brilhante temporada, Paulo Ferreira, John Terry, Ricardo Carvalho e Galaz. Esse era o time base, com variações. Nessa temporada o Galaz até joga bastante na zaga, no lugar do Ricardo Carvalho, e o Wayne Bridge era uma opção para lateral esquerda, aí sim, até de um lateral com maior capacidade de chegar da frente. Em outros momentos da carreira o Wayne Bridge chegou até a jogar numa linha mais avançada, mas olhando para o time base, o que fica na memória daquela temporada, que tem o Galaz na esquerda e o Ricardo Carvalho formando uma grandíssima dupla com o John Terry, uma das melhores duplas de zaga da história da Premier League, certamente, essa era uma linha de defesa que dava uma sustentação muito grande ao time, com outro pilar, né? Ter uma Makelele à frente dessa linha de defesa. Então a gente está falando de uma linha de defesa que teve uma das melhores duplas de zaga da história da Premier League, que teve o Galaz, um zagueiro deslocado para a lateral esquerda, no lado direito um Paulo Ferreira que protegia muito bem essa primeira linha, que já tinha sido campeão da Champions com o Mourinho, com o Porto, e que chega, ele e Ricardo Carvalho chegam e conseguem compor uma linha muito sólida. E mais do que essa linha sólida, o Paulo Ferreira
um jogador que durante um bom tempo, até no Brasil, muita gente ironizava, acho que muito pela questão de não ser um jogador de tantos recursos na ida ao ataque, não era um lateral habilidoso, e eu falei um pouco sobre isso num vídeo que eu gravei recentemente, sobre como os laterais atuais dos principais times da Premier League mudam um pouco a percepção dos laterais historicamente no futebol inglês. Vou deixar aqui em cima o link para o vídeo. E até um pouco por esse olhar, o Paulo Ferreira, que era um lateral que fechava muito bem a composição de uma primeira linha defensiva, mas que não era um lateral habilidoso na ida à frente, um lateral de se projetar em alta velocidade, ele no Brasil era tratado como um cara horrível, e que não é a realidade. Ele não era um lateral dos mais técnicos para gerar situações no ataque, mas ele era um lateral que ajudava a compor muito e a ganhar muitos duelos defensivos. E nessa linha de 4 do Chelsea, que era muito sólida, o Chelsea tinha muita segurança. Com os 4 da defesa, com o Peter Cech atrás e com o Makelele na frente, porque a gente está falando de um dos grandes jogadores, até do ponto de vista de transformação histórica da posição. Na Inglaterra ele teve um papel importante, até se a gente pensar na Inglaterra como o país das duas linhas com 4, ter um volante que conseguia preencher esse espaço entre as linhas tornou o Makelele até o sinônimo de uma posição que na Inglaterra passou a ser chamada função Makelele, por ser esse jogador, que já tinha sido no Real Madrid também com muito sucesso, quando ele se torna de fato esse volante que cobria uma área enorme do campo, sendo o cara do equilíbrio coletivo pelo poder de marcação. Diferente dos primeiros anos de carreira do Makelele, em que ele, no Celta, por exemplo, era mais um jogador até de projeção, que se projetava, ajudava a puxar transições. Eu lembro de ter feito uma comparação um pouco com isso quando eu fiz um vídeo sobre o Kanté, falando sobre como o Kanté, na maior parte da carreira, não foi um primeiro volante fixo, e sim um meio-campista de ocupação de uma ampla área de espaço. Mas enfim, então ter o Makelele dando sustentação à frente de uma linha com 4, que já era muito sólida, e mais o Peter Cech, isso tornava esse sexteto do Chelsea uma fortaleza. Então o Chelsea era muito difícil de ser batido. Com o Mourinho, num período em que ele influencia no futebol mundial pela capacidade de explorar, trabalhar, treinar transições. Um time muito forte na hora de se reposicionar defensivamente e na hora de castigar adversários após o momento da roubada de bola. Então era um Chelsea que explorava muito bem. O Lampard era o principal jogador do time, foi artilheiro da equipe, inclusive, na temporada, na Premier League também, além de líder de assistências. É bom lembrar, né? O Lampard foi segundo melhor jogador do mundo na Bola de Ouro, ficando atrás só do Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, o que Lampard jogou nessa época foi uma enormidade. Então, era o Lampard sendo esse jogador da chegada para um passe, para um lançamento, para uma finalização da entrada da área, com o Thiago ao lado dele muitas vezes, aí variava um pouco mais ao longo dos anos e do trabalho do Mourinho, diferentes peças foram passando por ali, mas na maior parte das escalações dessa temporada na Premier League, o Thiago foi o titular. O Chelsea fez outras contratações na época, tinha o Smertin, tinha o Yarosik, depois teve o Essien, que acabou virando o cara da posição, depois o Bala, que chegaria para estar um pouquinho mais para frente. Mas enfim, nessa espinha dorsal desse time era o Thiago, o outro meio-campista. E o Lampard como uma grande estrela, e um trio de ataque que castigava nessas transições. Curiosamente, a memória de todo mundo é do Drogba como cara, e o Drogba é um dos grandes ídolos da história do Chelsea indiscutivelmente, mas na Premier League 2004-2005, na temporada do recorde defensivo, o Gudjohnsen começa mais jogos, inclusive no comando do ataque. É verdade, os dois chegam até a jogar juntos e mais pra frente o Gudjohnsen vai virando até uma alternativa de meio campo. Então, com o Drogba se consolidando e virando o que virou, o Drogba vira o 9, indiscutivelmente, e o Gudjohnsen vira um jogador extremamente versátil, muitas vezes compondo o meio, até ajudando ao lado do Lampard em alguns dos momentos. O Gudjohnsen é outro caso curioso olhando para trás. Na época, um jogador que era motivo de piada para muita gente, porque não era o mais técnico, o mais habilidoso, mas era um jogador que fazia uma função que potencializava os caras de lado de campo, sendo o cara do entendimento de que poderia sair da referência, voltar como um pivô, gerar opção de passe e lançar quem em profundidade. E na hora de falar em profundidade, em velocidade, o Chelsea tinha Damien Duff, que foi uma das grandes contratações do início da era Abramovich, um cara fundamental nos primeiros anos de Chelsea ali, de um Chelsea campeão. E do outro lado, Robin no início de carreira, mas muito brilhante, embora ainda sofrendo muito com lesões nessa época, e Joe Cole, que entrava e saía do time. Então eram diferentes composições desses meias abertos, diferentes características também, mas um time que sabia ser muito vertical. Então você tinha um Drogba protegendo de costas, fazendo pivô, ou um Gudjohnsen circulando pelo campo, abrindo espaços, Lampard lançando, entrada em diagonal dos dois caras de velocidade. Damien Duff, Robin
Robin teve momentos brilhantes na temporada, mas nem sempre era regular do ponto de vista de atuações por causa da condição física, que acabou depois sendo um problema em outros momentos da carreira, no Real Madrid, por exemplo, e acaba sendo no Bayern depois que ele vira até um jogador mais regular dentro da temporada, no sentido de jogar mais tempo sofrendo menos lesões. Mas o Robin sofreu demais com lesões ao longo da carreira, já era um jogador brilhante, por exemplo, na Euro em 2004, o Robin já era um jogador determinante. Aliás, tem até um vídeo aqui no canal na seção de jogos históricos que reúne alguns dos jogadores do Chelsea, desse Chelsea, porque Robin e Petr Cech se enfrentaram num República Tcheca e Holanda, que pra mim foi o grande jogo da Euro 2004. Eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui, a Euro que seria vencida pela Grécia. Também fiz vídeos sobre a Grécia nessa sessão aqui. Então tinha um Petr Cech despontando como um goleiraço e o Robin despontando como um grande jogador que ele seria na geração dele. Então esse era o Chelsea 2004-2005, um time muito sólido se defendendo e que não contava tanto assim com os jogadores da primeira linha na contribuição ofensiva, mas que mesmo assim era um time que funcionava muito bem. E aí, até em termos de comparação, de curiosidade, colocando na tela a questão de números mesmo, o Chelsea dessa temporada termina como campeão com 15 gols sofridos, como eu falei, em 38 rodadas, o que é uma marca assustadora no sentido positivo. Aí, se a gente olhar para os números recentes do Chelsea, a gente vai ver na atual temporada como o Chelsea vinha com um gol sofrido contra o Liverpool. Aí teve a derrota para o Manchester City, que é outra ligação curiosa, né? O Chelsea 2004-2005 só perde um jogo naquele campeonato inglês, que é para o Manchester City por 1-0 no primeiro turno. Então essa é uma curiosidade interessante, gol até do Anelka na época. Um gol sofrido para o Southampton, e aí depois um gol sofrido para o Burnley. Então até ali o jogo contra o Leicester, o 3-0, o Chelsea tinha apenas 4 gols sofridos na Premier League. É que depois teve gol sofrido para o Manchester United, gol sofrido para o Watford, 3 gols sofridos para o West Ham e 2 gols sofridos para o Leeds. Então, 4 rodadas seguidas sofrendo gols e sofrendo 7 gols em 4 rodadas, isso acaba tornando quase que inviável pensar nessa marca. O Chelsea daquela temporada, 2004-2005, tem alguns pontos muito interessantes, né? Eu falei sobre a curiosidade da semelhança com a derrota para o Manchester City, que foi a única do time no campeonato, mas se a gente pega esse recorte inicial, também tinha tomado um gol para o Southampton, um gol para o Manchester City, o outro tinha sido para o West Bromwich, e depois contra o Fulham, na 13ª rodada, aí sim vem o 4º gol sofrido, no período em que o time mais toma gols, porque depois toma 2 gols do Bolton e 2 gols do Arsenal. Mas a partir desse 2-2 com o Arsenal, vamos lembrar, esse era o Arsenal do ano do título invicto, né? O Arsenal tinha sido campeão invicto em 2003, 2004, e aí em 2004, 2005 o Mourinho chega e torna o Chelsea essa fortaleza defensiva de um time que também funcionava muito bem no ataque. Mas essa sequência é impressionante, né? O Chelsea engata ali uma sequência enorme de jogos sem perder, são 10 rodadas sem perder e sem sofrer gols. São 9 vitórias e um empate sem sofrer gols. O time toma gol do Arsenal em 12 de dezembro e só vai voltar a tomar gol na Premier League em 5 de março para o Norwich. Então, nesse meio do caminho, tem aí o 4-0 no Norwich, 1-0 no Aston Villa, 2-0 no Portsmouth, 1-0 no Liverpool, 2-0 no Middlesbrough, 2-0 no Tottenham, 3-0 no Portsmouth, 1-0 no Blackburn, 0-0 com o Manchester City e 1-0 no Everton. 10 rodadas seguidas sem sofrer gols. Aí toma o gol do Norwich e no finalzinho da temporada o Chelsea volta a tomar mais gols, inclusive toma gols nas últimas 2 rodadas. Então, essa foi a defesa histórica dos 15 gols sofridos em 38 rodadas. Com variações dentro do time, mas dando para falar um pouco aqui sobre o que era aquela espinha dorsal de um time muito forte que tem essa marca que vai ser muito difícil de ser batida. Esse Chelsea atual é um Chelsea de uma contribuição ofensiva muito grande por parte dos caras de defesa. Ainda assim, é um Chelsea que o Tuchel teve números impressionantes quando a gente olha para 2021 como um todo de gols sofridos, um número muito baixo. É que as últimas semanas acabam quebrando um pouco essa média e tornam essa missão quase impossível. Enfim, tá aberto o desafio. Vamos ver quando alguma defesa vai conseguir bater essa marca do Chelsea do Mourinho de 2004 e 2005. Vamos lembrar que a gente já viu grandíssimas defesas ao longo dos anos desde então. Por exemplo, o Manchester United de Ferdinand Vidic é um Manchester United que tem uma das melhores duplas de zaga da história da Premier League. Mais recentemente, o próprio Liverpool, com o Van Dijk brilhando, também foi uma defesa marcante, especialmente pelo Van Dijk. Mas nenhuma delas conseguiu se aproximar do recorde do Chelsea. É isso, um abraço para todo mundo e até a próxima.